Este aqui é o Canadá, definitivamente o segundo maior país do mundo e o maior das Américas. Para se ter uma noção, o país corresponde a 1/4 de todo o continente americano, mas a sua população é menos de 4% do total das Américas. E mesmo com um território gigantesco, a população desse país é muito pequena. Para você ter uma base, o Canadá tem 38 milhões de habitantes. E aqui no Brasil, só o estado de São Paulo tem quase essa mesma quantidade de população. E não é só aqui que isso ocorre. O próprio Estados Unidos, logo ao seu lado, tem quase 9 vezes mais população do que o Canadá. E até países extremamente pequenos, como o Japão, que tem mais de 120 milhões de habitantes, além de Bangladesh, com mais de 160 milhões. E se ainda não estiver satisfeito, existem cidades com populações semelhantes à do Canadá, como Delhi na Índia, Xangai na China e Tóquio no Japão. E precisávamos saber disso para entendermos que a maioria da população desse país está concentrada quase completamente aqui no sul, e principalmente em pequenas áreas urbanas, como por exemplo Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton e Ottawa. Essas cidades sozinhas representam quase 40% de toda a população do Canadá. Com províncias como Nunavut, mesmo tendo quase o mesmo tamanho do México, tem apenas 38 mil habitantes. Para efeito de comparação, o México tem 128 milhões, em quase o mesmo tamanho de território. E isso não acontece com uma província do Canadá apenas, mas com 3. A própria Nunavut, depois Yukon, com apenas 43 mil pessoas, e os territórios do Noroeste, com apenas 44 mil. E para comprovar isso, esse aqui é o mapa da população do Canadá. Quanto mais vermelho, mais população tem dentro do território daquela província. Olha como as regiões mais ao sul estão mais povoadas. Mas não se deixe enganar. O que temos que ver de fato é este mapa aqui, o mapa da distribuição populacional das pessoas. Olha como as províncias que antes eram as mais populosas também estão vazias em certas áreas. Apenas esse eixo entre Ontário e Quebec, que representam menos de 5% do território do país, tem quase metade da população. E agora que já sabemos sobre esse problema, temos que entender algumas coisas escondidas aqui. Mas primeiro eu tenho que te falar uma coisa. No Brasil existem milhões de empresas e elas acham que para serem donas de sua marca, só precisam de um CNPJ ou de um domínio na internet. Mas não. Para você ser realmente dono de seu nome ou de sua logomarca, por exemplo, isso deve estar registrado no INPI, que é o órgão que cuida de marcas e patentes aqui no Brasil. E é por este motivo que eu estou registrando o capital financeiro pela MoveOn. O processo é todo feito por eles e você só precisará utilizar o WhatsApp. Então vai no primeiro link da descrição e chame agora a MoveOn no WhatsApp. E voltando ao nosso vídeo, um dos principais fatores que despovoou o Canadá foi a temperatura. Basicamente, no mundo inteiro, quanto mais perto dos polos, mais frio é. Enquanto isso, quanto mais ao meio da Terra e mais perto da linha do Equador, geralmente mais quente é. Portanto, o Canadá estando muito perto do Polo Norte, é extremamente afetado pelas baixas temperaturas, além de estar dentro do Círculo Polar Ártico, uma região que contempla as regiões mais ao norte do mundo e as regiões mais frias também. Para se ter uma noção, alguns dos países que estão nessa região são a Noruega, Finlândia, Suécia e Rússia, todos na lista dos países mais frios do mundo. Olhando isso na prática, é só vermos a temperatura média dos países que não estão nos polos. O Equador, por exemplo, tem temperaturas médias de 27 graus todo ano, enquanto nos Estados Unidos, um pouco mais acima, faz uma média de 15 graus. E o Canadá com temperaturas médias de 5 graus. Não é à toa que as partes mais frias do planeta são na maioria das vezes inabitadas, como por exemplo a Sibéria na Rússia e os países nórdicos como a Noruega, Suécia e a Finlândia, com a população extremamente concentrada no sul desses países. Tanto é que esse aqui é um mapa da concentração da população deles. Olha como eles povoam as regiões mais ao sul e as mais quentes. O mesmo acontece com a Islândia, só que num grau maior ainda. Um dos países mais frios do planeta e com territórios como os fiordes ocidentais, com apenas 7 mil habitantes. A região ocidental tem apenas 13 mil e a região noroeste os mesmos 7 mil, com apenas a capital ao sul concentrando 1/3 da população do país. Mas voltando ao Canadá, as regiões mais ao norte ficam mais inabitadas ainda pelo efeito da urbanização, que basicamente faz com que grandes cidades cresçam cada vez mais, enquanto a maioria da população rural ou de cidades menores diminuam, por conta dessa migração para os grandes centros. Com ela aumentando principalmente por conta do programa de imigrantes do Canadá, que faz com que as pessoas que vêm de outros países se concentrem nos grandes polos.
em busca de oportunidades de trabalho e que pagam melhor. E é por isso que as principais províncias que recebem imigrantes são Ontário, Quebec, Colômbia Britânica e Alberta, respectivamente, com Ontário e Quebec tendo os maiores centros econômicos e financeiros do país, e Alberta e Colômbia Britânica tendo grandes polos industriais. Dessa forma, o Canadá tendo quase 20% da sua população sendo imigrante e recebendo cada vez mais, os grandes centros tendem a crescer junto, o que, de acordo com o próprio governo canadense, é algo positivo e que ajuda o Canadá a se manter competitivo. Além disso, um dos principais fatores que talvez seja o motivo que fez com que essas cidades e a população se concentrassem mais ao sul foi definitivamente o comércio. Olha bem o mapa. Aqui no norte do Canadá tem uma proximidade com a Groenlândia e com mares que na maior parte do tempo estão congelados. Portanto, aqui acima não tem nenhum tipo de desenvolvimento humano e tudo piora com o escudo canadense, uma região de rocha exposta, muito difícil de se produzir algo e de se povoar, já que ninguém vive sem comida. E essa região se estende por grande parte do norte do Canadá. Mas já se descermos para o sul, temos os Estados Unidos e o sul do Canadá, que no século XVIII foi o principal eixo de comércio na região, a costa leste do país. Em 1750, este aqui era o mapa da região. Haviam as 13 colônias britânicas na costa leste, que faziam um comércio triangular com os principais países europeus. Basicamente, os escravos vinham da África, se estabeleciam nas colônias mais ao sul, onde produziam colheitas e produtos para exportação, nas colônias mais ao norte, que por sua vez exportavam. Enquanto no que hoje é o atual Canadá e parte dos Estados Unidos, os franceses se estabeleceram e controlaram o Golfo de São Lourenço, que se tornou hoje o principal eixo econômico da região, com cidades como Montreal e Quebec sendo as principais. Isso aconteceu porque entrando nesse golfo ele dá uma passagem direta ao interior do Canadá, na qual os colonizadores como franceses e ingleses poderiam adentrar muito mais facilmente o território a partir de barcos, mas isso até a cidade de Montreal apenas, porque aqui temos correntes muito fortes, que impediam grandes barcos de passar por aqui. Por isso a cidade de Montreal cresceu tanto, mas no século XIX novas passagens e canais foram abertas, e foi construído o Canal de Lachine, que permitiu com que os barcos passassem agora ainda mais para o interior do Canadá, junto com a abertura de outros canais no século XX. E isso permitiu um trânsito completo pela região até os Grandes Lagos. E falando neles, cidades gigantescas se desenvolveram aqui, como Chicago e Detroit sendo as principais, e a região tendo um clima muito mais favorável para o desenvolvimento humano, muito melhor do que no norte. Portanto, com essas regiões se desenvolvendo primeiro e com elas ficando mais ricas, não tinha por que colonizar tanto o norte, já que não havia praticamente nenhuma vantagem econômica na época. Algo muito semelhante aconteceu nos países nórdicos. No norte não havia nenhuma potência e nada além de oceanos a serem explorados. Já no sul, temos a Alemanha e a Polônia, e principalmente uma conexão direta com a Europa, que definitivamente era mais vantajosa para os reinos nórdicos dos séculos passados. Como, por exemplo, no século XVII, onde já haviam os reinos da Noruega e o da Suécia. Com foco de desenvolvimento e comércio sendo o eixo entre Estocolmo, Riga, Königsberg, Copenhague e outras cidades europeias. Então, basicamente, era muito mais vantajoso povoar essas áreas ao sul e desenvolvê-las por causa do fácil acesso ao comércio, com o norte ficando esquecido. Outro fator que despovoou o norte é a agricultura. Por exemplo, existe uma grande diferença entre Estados Unidos e Canadá, que é esta aqui. Esse é o mapa das áreas cultiváveis nos Estados Unidos, enquanto este aqui é um mapa das mesmas áreas, só que no Canadá. Perceba como são muito menores em comparação. O norte do Canadá praticamente não tem essas áreas por vários motivos. O primeiro, como dissemos antes, é o frio, e que quanto mais ao norte, maior é o período de inverno. E o outro fator são as florestas boreais, que cobrem a maior parte do norte do Canadá, e impede também o cultivo e povoamento nessas regiões. Basicamente, encontramos essas florestas em todos os países que estão no Círculo Polar Ártico. Em grande parte dos territórios onde há presença de florestas boreais, ocorre também um despovoamento, o que nos leva a crer que existe uma dificuldade imensa de adentrar e produzir nesse bioma. E na geografia do Canadá, além de tudo isso, ainda temos a parte das Montanhas Rochosas, uma formação geológica montanhosa que vai desde o México até o norte do Canadá, se intensificando principalmente aqui no país. A densidade populacional nessa região também é extremamente baixa, e essa formação ocorreu por conta das colisões da placa tectônica a oeste das Américas com a placa norte-americana, causando essas montanhas. Algo semelhante acontece na América do Sul, só que na Cordilheira dos Andes,
que também fica muito despovoada nas partes mais altas. Então é basicamente como se o Canadá tivesse barreiras geográficas que impedissem o seu povoamento. A oeste a cadeia montanhosa, a nordeste o escudo canadense, e quanto mais ao norte, mais florestas boreais e um intenso frio, além de diversas ilhas desertas. E dessa forma, o que realmente sobra para o povoamento humano no Canadá é o pequeno espaço do sul. E esse foi o exato motivo pelo qual o Canadá está tão vazio.